Bom dia, irmãos. Que a paz esteja com todos, amém? Glorificado e exaltado é o nosso Deus. Quero dizer que nessa manhã eu me encontro muito alegre em poder estar aqui para falar um pouco da palavra do Senhor, para compartilharmos nesta manhã de tudo aquilo que nosso Deus poderoso, Ele pode fazer, Ele pode realizar na minha e na sua vida, aleluias. Porque o nosso Deus, Ele é aquele que faz, Ele é aquele que cumpre, Ele é aquele que realiza grandes obras e grandes maravilhas na minha e na sua vida, aleluias. E neste momento eu te convido a abrir a sua Bíblia, aleluias. Mateus capítulo 8, versículo 23, a partir do versículo 23 até o 27. Aleluias. O título desse texto diz assim: Jesus domina as circunstâncias. E o meu tema, qual o Senhor colocou no meu coração nesta manhã, o Senhor diz assim: Ele, o Senhor Jesus, acalma a nossa tempestade. Aleluias. Glórias a Deus. E diz assim, lá em Mateus 8, versículo 23. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: Por que estás com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Aleluias. Aleluias. Então aqui nós podemos ver uma passagem do Evangelho que é bastante conhecida, onde Jesus Cristo, antes desse acontecimento, o Senhor, ele se encontrava ali na região, em Cafarnaum, onde ele realizou grandes curas, libertações, pregou, falou do amor do Pai. E terminando no entardecer, o Senhor Jesus Cristo, ele chamou seus discípulos para que fossem para outra parte, para que eles pudessem atravessar ali o mar da Galileia. E eu acredito, Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Ele é o sobrenatural. Mas ali naquele momento, Ele também era um homem. E de tudo aquilo que aconteceu durante aquele dia, as curas, as libertações, falando do amor, eu creio que Jesus Cristo estava cansado. E bem cansado. E nós podemos ver que eles entraram no barco e seguiram viagem. Ali seus discípulos, muitos deles eram pessoas experientes, na pescaria, já conheciam a arte ali de dominar um barco, a arte de pescar. E Jesus foi dormir, foi descansar. Mas de repente, sobreveio uma grande tempestade. A gente sabe muitas vezes que eles, por serem homens experientes da pesca, eles lidavam com grandes tempestades. Mas eu acredito que essa tempestade que veio foi uma tempestade, de repente, fora de hora e além daquilo que eles estavam acostumados. Muitas vezes na nossa vida é assim também, Nós pensamos que somos fortes, que sabemos lidar com todas as circunstâncias que aparecem na nossa vida. E vem algo ali, passa uma rasteira, nos derruba, nos faz às vezes fraquejar. E nós não podemos olhar para trás. Nós temos o quê? Que seguir, que confiar. E ali os discípulos tentando, eles viram que começaram a encher de água o barco. E eles estavam perdendo o domínio do barco. Nós vemos que eram grandes ondas, grandes ventos que vinham
sobre eles. E o que eles fizeram? Rapidamente, eles foram até o mestre acordá-lo. Jesus, Senhor, Mestre, nós vamos perecer. Mestre, Senhor, salva-nos. E o Senhor acorda, olha para eles. Homens de pequena fé. Eu acredito que nesse momento o nosso Deus, Ele queria que eles fizessem o quê? Que eles usassem a fé. Eles andavam com Deus. Eles tinham tido já experiências com Deus com o sobrenatural na vida das pessoas. Porém, naquele momento, eles estavam tendo uma experiência no natural, a natureza. Vamos dizer assim, a revolta da natureza. E eles não usaram a sua fé, porque eles podiam falar: vento, tempestade, se acalma. Mas eles foram até o Senhor. E o Senhor se dirigiu, olhou a tempestade e disse a elas, que se acalmasse, repreendeu. Então, naquele momento, tudo se acalmou, tudo voltou ao lugar. E os discípulos ali ficaram maravilhados, porque até então eles tinham visto o Senhor operando na vida das pessoas, curando, libertando. E a partir daquele momento eles viram o quê? Que o Senhor estava também dominando sobre a natureza. E um olha espantado para o outro e diz: quem é este? Até aquele momento eles não tinham, às vezes, total conhecimento de quem era aquele com o qual eles andavam. Igual nós, muitas vezes, nós estamos diante da presença do Senhor, nós estamos na igreja, nós estamos caminhando, nós estamos fazendo as coisas para Deus. Mas muitas vezes nós não procuramos ter a intimidade em conhecer quem é o nosso Deus. Quem é o Jesus que opera milagres. Nós não podemos conhecer somente de ouvir falar, mas nós temos que ter a intimidade, nós temos que trazê-lo para a nossa vida. Aleluias! Nós temos que caminhar, que andar com eles. E naquele momento um olhou para o outro admirado. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluias! Nessa noite nós sabemos que Ele é o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, aquele que mudou a minha vida, aquele que mudou a sua vida, aleluias. E um dia lá atrás, quando nós aceitamos Jesus, o reconhecemos como o Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele passa a habitar em cada um de nós, aleluias. Ele passa a fazer morada dentro de cada um de nós. Aqui na parte A do versículo 23 diz assim: entrando Jesus no barco. Quando nós o reconhecemos como Senhor e Salvador, nós somos esse barco. E Ele entra na nossa vida, aleluias. Ele modifica, Ele transforma. Ele faz nova todas as coisas. E principalmente, o Espírito Santo dele habita em nós, habita em cada um de nós. Então nós não devemos perder a nossa confiança. Nós não podemos perder o nosso controle nas situações que muitas vezes sobrevêm sobre as nossas vidas. Mas nós temos que crer, nós temos que exercitar a cada dia, a cada momento, a nossa fé no Deus, no Senhor a qual nós temos crido, aleluias. No Deus, no Senhor a qual um dia nós levantamos as nossas mãos, nós viemos na frente em um altar, nos entregamos, nos colocamos diante da presença desse Deus e ali nós entregamos os nossos caminhos. Lá no versículo 24, diz assim: de repente sobreveio no mar uma violenta tempestade. Nós abrimos o nosso coração, o nosso barco somos nós. O Senhor vem, Ele habita, Ele faz morada. Mas nós sabemos
que vamos passar por momentos difíceis, que vem as tempestades. Mesmo que muitas vezes tudo pareça o contrário, tudo pareça que não vai dar certo, nós temos que ter a consciência, a convicção de que Jesus tem o controle de todas as coisas e Ele está conosco, aleluia. Ele está na minha vida, Ele está na sua vida. Ele é o Deus que não falha. Ele é o Deus que a cada dia nos mostra o caminho, nos mostra o direcionamento. Ele é o Deus que realiza grandes obras, grandes milagres. Mas o fato de andarmos com Jesus, de termos Jesus em nós, de sermos dirigidos por Jesus Cristo, não nos isenta de momentos de dificuldade, dos problemas, das circunstâncias que acontecem no dia a dia, de coisas que sobrevêm sobre a nossa vida, seja em qualquer área, seja na área espiritual, seja na área financeira, seja na área da saúde, seja na área familiar. Nós não estamos isentos de passarmos por problemas, por passarmos por provações. Mas eu tenho algo para dizer para você nesta manhã. Nós não estamos isentos. Mas lá em Mateus 28, 20, ele disse que estaria conosco até o fim. Então não importa aquilo que nós estamos passando, o Senhor, Ele se faz presente. O Senhor, Ele está conosco no começo, no meio e no fim, aleluias. E Ele faz com que a gente possa transportar, possa pular as muralhas, as montanhas que vão surgindo. Mas quando nós estamos ali, firmados, firmes, e ali naquele barco não foi diferente. Ele estava lá, ele estava dormindo, porém ele estava lá. A mesma coisa é na nossa vida. Não é diferente. Ele está cuidando a cada dia de nós. Ele está cuidando da nossa casa. Ele está cuidando da nossa família. Muitas vezes a gente, quando começa as provações, quando começa os momentos difíceis, nós temos a tendência em pensar: Senhor, onde o Senhor está? Muitas vezes nós pensamos: Senhor, por que o Senhor me abandonou? Por que eu estou orando e o Senhor não me responde? Mas saiba de uma coisa: o Senhor, Ele tem o momento certo, a hora certa de agir. Quando muitas vezes nós pensamos na nossa mente carnal: onde está o meu Deus? Você pode ter certeza que Ele está segurando nas suas mãos, que Ele está te levando, que Ele está encaminhando tudo para que você alcance a vitória. Mas para que a gente alcance a vitória, nós temos o quê? Nós temos que permanecermos firmes na presença do Senhor. Nós não podemos olhar para a direita nem para a esquerda, mas nós temos que seguir, que olhar para frente, para o alvo, que é Jesus Cristo, aleluias, o autor, o consumador da minha fé e da sua fé, aquele que realiza grandes maravilhas, aquele que faz, aquele que é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre, aleluias. Glórias a Deus, santo é o Senhor. E quando vem a tempestade, nós não podemos ficar parados. Nós temos que agir. E aqui, eu procurei duas definições que nós temos sobre tempestade. O dicionário, ele diz assim: tempestade, agitação atmosférica violenta, muitas vezes acompanhada de chuva, granizo, vento, raios e trovões. Temporal, barulho súbito e violento. Essa era a tempestade que os discípulos estavam passando naquele momento. A tempestade atmosférica da natureza. Tem uma outra também que se encontra lá em Provérbios 1:27, que diz assim: quando aquilo que temem sobrevier a vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir,
como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então, tempestade, aqui, que a Bíblia nos diz também, é quando nos sobrevém algo ruim, algo mal, algo que nos traz dor, algo que queira nos dominar, mas não nos dominar para algo bom, mas sim para algo ruim, que nos leva para algo ruim. Essa tempestade é a que nós temos que lutar contra. Essa tempestade é a que nós temos que focar no Senhor Jesus Cristo. E quando vem a tempestade, nós não podemos ficar parados, aceitar. Mas nós devemos agir, exercitando a nossa fé. Nós não podemos deixar de crer, nós não podemos duvidar em nenhum momento, porque nós sabemos que nós temos um Deus, que é um Deus do impossível, que operou na minha vida e que opera na sua vida também. Eu acredito que muitos de nós, se nós fizermos um culto onde nós vamos falar das bênçãos, testemunharmos, eu acredito que cada um de nós aqui temos uma bênção, um testemunho, algo para falar do amor desse Deus maravilhoso, daquilo que o Senhor fez na sua vida, em diferentes áreas da nossa vida, aleluias, glórias a Deus. E isso, quando vem a tempestade, não é motivo de nos amedrontar, não é motivo de fraquejar, mas nós temos que olhar, que trazer à nossa memória tudo aquilo ao qual o Senhor já fez, tudo aquilo que o Senhor já realizou em nossas vidas. Mas para vencermos a tempestade, não é somente eu falar que creio, eu sou filho de Deus, mas nós temos algumas coisas que devemos fazer, tanto na nossa caminhada diária como cristão, como também quando sobrevém sobre nós as tempestades. E eu gostaria nesta manhã de falar com vocês alguns pontos. Primeiramente, quando nos sobrevém a tempestade, algo que o cristão já deve fazer, mas devemos procurar ainda mais, é ler a palavra. Porque é através da palavra que o Senhor fala o meu coração ao seu. É através da palavra, onde o Senhor muitas vezes, Ele vem com a profecia, Ele nos dá direcionamento. Essa palavra nós devemos guardá-la e nós devemos praticá-la. E lá em Josué 1:8. O Senhor, Ele diz assim: que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo o que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito, aleluias. Então guarda a palavra, medita na palavra. É a palavra que vai fazer com que tenhamos êxito, de que tenhamos, com que sejamos vitoriosos diante das adversidades, diante das tempestades que vêm contra as nossas vidas. Então, o primeiro ponto, leia a palavra. Porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, a cada manhã, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Hoje, agora de manhã, a gente pode ler esse texto de uma forma. Quando for à tarde, você pode ler, Deus vai falar com você de uma outra maneira. Então, ela se renova a cada manhã. Ela é o combustível ao qual nós precisamos. O alimento ao qual nós precisamos para caminharmos, para seguirmos em frente. Aleluias. E quando nós trazemos a palavra, nós meditamos, nós temos que ter a certeza, nós temos que confiar, nós temos que tomar posse naquilo que está escrito. Porque se o Senhor, Ele diz que a gente pode todas as coisas, pois é Ele que nos fortalece, nós temos que crer. Se o Senhor fala que Ele é a nossa rocha forte, nós temos que crer. Se o Senhor fala que nós não seremos abalados,
nós temos que crer. Se o Senhor fala que Ele estará conosco até o fim, nós temos que crer na palavra do Senhor. Nós temos que viver a palavra do Senhor, aleluias. Segundo ponto que nós vemos aqui também. Durante as tempestades, nós temos que orar. Nós não podemos cruzar os nossos braços ou chegar e falar para um: ora por mim, vocês oram por mim. Vocês oram por mim. Não. Nós temos, é bom contar com a oração dos irmãos, sim. Nós vamos falar sobre isso. Mas nós devemos dobrar os nossos joelhos. O Senhor fala no Evangelho, para fecharmos a porta do nosso quarto, dobrarmos os nossos joelhos e buscá-lo em secreto. Ali nós vamos nos humilhar, ali nós vamos nos derramar, e nós podemos ter a certeza que ali o Senhor está com os seus ouvidos atentos a tudo que nós estamos falando, e Ele colhe com certeza cada uma das nossas palavras, e você pode ter certeza que vai voltar sobre as nossas vidas em forma de bênção, em forma de vitória, porque o nosso Deus, Ele cumpre a sua promessa, aleluias. Santo é o Senhor. E lá em Jeremias 29:12 diz assim, 12 e 13. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Então chame, clame, se aproxima, e Ele com certeza estará pronto a atender a minha e a sua oração. Não duvide, mas creia, porque o Senhor, Ele faz, Ele realiza, e Ele tem o desejo de realizar coisas boas sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele tem o desejo de nos abençoar. Mas nós temos que buscar, nós temos que clamar. Um outro ponto também. Nós devemos ter pessoas de confiança para nos ajudar nas dificuldades. Algumas semanas, acho que na semana retrasada, nós estudamos um pouco sobre isso no ponto da célula, onde nós vimos que é necessário, principalmente nos dias de hoje, nós termos pessoas que estejam ali ao nosso lado, que nos incentivem, que nos ajudem. E eu falo para quem não participa de uma célula ainda, procure participar, procure uma célula, porque é um dos lugares onde nós podemos ali ter pessoas de confiança que nos ajudam em meio às nossas dificuldades, aleluias. É muito importante nós sabermos que nós não estamos sós, mas que nós podemos contar com pessoas de Deus. Não pessoas, é claro, nós não vamos falar os nossos problemas para qualquer tipo de pessoa. Mas você tem que escolher pessoas de Deus, servos de Deus, a qual vão te dar um bom conselho, a qual vão te ajudar em oração, a qual vão motivar a fé e a esperança dentro de nós, aleluias. Glórias a Deus, santo é o Senhor. E lá em 2 Reis, Segunda Reis 4, 27, eu vou ler o versículo 27 diz assim: contudo, assim que chegou ao monte diante do homem de Deus, prostrou-se aos seus pés, até a parte A do versículo. Aqui a gente vê a história da sunamita. O profeta Eliseu, ele sempre passava pela cidade dela, então ela resolveu fazer ali um quarto que ele pudesse descansar, se alimentar. E conforme essa bondade dela, o profeta Eliseu profetizou sobre a vida dela que ela teria um filho. E depois de um tempo, esse filho já grandinho, ele veio ter tipo uma dor de cabeça, né? E ele acabou falecendo. A sunamita, o que ela fez? Ela não murmurou,
ela não reclamou. Ela colocou o filho dela lá no quarto, onde era o quarto de Eliseu, né, do profeta, e ela saiu com seu servo atrás de Eliseu. E por onde ela ia passando, as pessoas iam perguntando para ela como vai, e ela sempre, com o filho dela morto, com o problema, a tempestade que ela estava passando, ela ia falando: vai tudo bem. Como você está? Vai tudo bem. O que tem passado? Vai tudo bem. E ela sabia o que ela queria. A pessoa a qual ela ia se despejar, a qual ela ia confiar o problema dela naquele momento, que ela saberia que ele poderia trazer uma solução, ajudá-la. Então ela chega até Eliseu. E lá Eliseu, ele vê que o coração dela não estava feliz. O coração dela por dentro estava passando por uma tempestade muito grande. O servo de Eliseu chega até ela e ela também responde a ele: vai tudo bem. Mas quando ela chega diante do profeta, ali ela se prostra. Ali ela fala: eu não pedi esse filho. Por que então tiraste de mim? E Eliseu prontamente arruma suas coisas e volta, e nós já sabemos. Você pode ler essa história toda que se encontra lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 8. Aonde o filho dela é ressuscitado, aleluias. Ou seja, nós temos que ir até as pessoas certas. Em primeiro lugar, o nosso Deus Todo-Poderoso. Aquele que faz, aquele que realiza, aquele que cumpre. Aquele que ordena, aquele que ressuscita, aquele que livra, aquele que liberta. Aleluias. E depois, nós temos que nos cercar de pessoas que nos ajudem. De pessoas que façam com que nós sejamos cada dia mais melhor. Que nos ajude a subir a escada, rumo à salvação. Rumo a sermos pessoas melhores. Porque Jesus, Ele opera, assim como Ele fez, através de Eliseu, ressuscitando o filho da sunamita. Jesus opera milagres na nossa vida. E Ele opera milagres na nossa vida, através da vida de um irmão, aleluias. Muitas vezes Deus usa um irmão, olha para o irmão que está do seu lado aí. Muitas vezes Deus vai usar esse irmão que está aí do teu lado, para operar um grande milagre na sua vida. Glórias a Deus. E eu gostaria que você ainda olhasse para o seu irmão e dissesse assim: você é gerador de milagres. Fala para o seu irmão, declara sobre a vida do teu irmão que ele é um gerador de milagres, aleluias. Porque o Senhor nos chamou para isso, para que nós não sejamos vento, não sejamos tempestade na vida do nosso irmão, mas que sejamos geradores de milagres, proclamadores da bênção do Deus Altíssimo, do Deus Poderoso, do Deus de honras, do Deus de glórias. Aleluia, santo é o Senhor, glorificado e exaltado é. E por último, o quarto ponto. Mesmo em meio às dificuldades, a tempestade, que é a nossa palavra-chave, nós devemos falar e proclamar o amor e as maravilhas de Jesus. Mesmo que o nosso coração esteja doendo, mesmo que você tenha recebido uma notícia que não foi boa, mesmo que você tenha passado por alguma dificuldade, eu te digo, sempre fale, abre a sua boca e proclame as maravilhas de Jesus. Porque quando nós abrimos a nossa boca, nós proclamamos as maravilhas de Jesus Cristo. Você pode ter certeza que Ele está cuidando do seu problema, que Ele está cuidando daquela doença, que Ele está cuidando daquele familiar, que Ele está cuidando daquela causa. Mas nós temos que falar do amor de Jesus. Aleluias. Eu vou abrir um parênteses rapidinho, que eu preciso falar. Eu falei para o Senhor que eu sempre, quando eu tivesse oportunidade, eu iria falar sobre isso.
Vou resumir bem rapidinho. Há 2 anos atrás, eu recebi um diagnóstico de carcinoma, que é um câncer de glândula salivar, mais ou menos nessa região aqui embaixo. E eu fiz uma operação, tirei o tumor, e foi constatado que é um tumor maligno, né, com malignidade. E desde então, né, eu estou em remissão, acredito que por uns 5 anos, e a cada 3 meses eu passo com o meu especialista de cabeça e pescoço, o médico. E no ano passado, 2023, em uma das consultas, nós observamos, né, a médica viu que parecia que algo diferente estava acontecendo novamente. E então nós começamos a fazer os exames, né? A gente sabe que muitas vezes os exames são demorados, então eu fiz uma tomografia com um contraste, onde, para honra e glória do Senhor, não foi detectado nada. Só que antes de eu fazer esse exame, a médica já tinha me falado para mim como que seria essa cirurgia, porque se eu tivesse que refazer a cirurgia, se estivesse crescendo no mesmo local, seria uma cirurgia mais invasiva, que seria tanto por dentro da boca, como aqui por fora também. E nisso, quando eu saí do consultório, eu confesso que o meu mundo meio que caiu por alguns minutos, alguns dias. Eu chorei. Nós temos o direito de chorar, mas eu chorei aos pés do Senhor. E a partir do momento eu chorei, mas depois eu coloquei na minha cabeça que eu não ia deixar me abater, que eu ia fazer como a Sunamita fez. Estou chorando, estou triste, estou passando por momentos difíceis, mas vai tudo bem. Aleluias! O amor de Deus é maior do que qualquer problema, do que qualquer doença. Então eu perguntei para a médica se aquilo poderia ocasionar alguma sequela. Ela falou para mim, sim, você pode perder alguns movimentos de nervos, né, no seu rosto, você pode ficar com a sua voz um pouco danificada, ou bastante. E aí eu comecei a entrar em oração com o Senhor. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu preciso da minha voz para trabalhar, eu trabalho com a minha voz. Senhor, eu uso a minha voz para te louvar. Senhor, eu uso a minha voz para falar do teu amor. E ali eu fui insistindo, fui falando com o Senhor, fui buscando em oração. E aí eu fiz a tomografia. A primeira tomografia, levei para a médica. E ela disse, não deu nada, Luciana. Não tem nada. Eu me alegrei. Mas a médica falou, para a gente ter certeza, você vai fazer uma ressonância magnética, que aí ela vai ver com mais profundidade. Então foi eu fazer a ressonância magnética com um contraste. Fiz, levei, a médica mais uma vez olhou e disse, Luciana, graças a Deus, não deu nada. Nada. Mas a médica não satisfeita, eu já estava satisfeita, mas a médica não. Ela falou assim, volta nas 2 clínicas da tomografia e da ressonância e pede os CDs, aquele CD que eles gravam as imagens. Porque o doutor, meu médico chama Dr. Flávio Gripe, o Dr. Flávio com a equipe vão analisar as imagens para ver. E isso eu entreguei, era já final de ano, aí passou, ela falou, você só me traz depois do dia 10 de janeiro deste ano. Aí eu levei para ela tudo, aí eles tiveram 1 mês para estar analisando as imagens. Aí fui no dia da minha consulta, ela e o doutor chegaram e eu morrendo de medo. Confesso que eu fiquei com medo, porque ela pediu para repetir tantas vezes que eu acabei ficando com um pouquinho de medo, olha só. Mas eu sabia que o Senhor estava cuidando, que tudo estava na mão do Senhor, né? Mas eles entraram na sala sorridentes e falaram assim, Luciana, você está limpa. Glórias a Deus, santo é o Senhor. Aleluias. Aquilo que muitas vezes parecia
virá uma tempestade na minha vida. Quando nós buscamos na palavra, nós buscamos em oração, o Senhor reverteu algo que poderia ser novamente um mal na minha vida. O Senhor reverteu em bênção. Estou 100%? Não, ainda não. Não tive a alta dos médicos. Mas eu creio que o meu Deus, Ele está cuidando de mim, aleluias. E é por isso que eu estou dizendo isso nessa manhã para vocês. Que nós devemos abrir a nossa boca e falar das maravilhas que o Senhor faz nas nossas vidas. Todos os dias, o dia de hoje, nós devemos glorificar ao Senhor. Cada dia, como diz também, cada dia o seu mal. Eu não vou pensar no amanhã. Eu sei que o amanhã o meu Deus está cuidando, aleluias. O amanhã o meu Deus proverá. Assim como Ele vem provendo na minha vida, Ele vai prover na sua vida também. Aleluias. Então, mesmo em meio às tempestades, nós devemos falar do amor e das maravilhas de Jesus. Não importa aquilo que a gente está passando. Os médicos ainda não constataram 100% a minha cura. Todas as vezes que eu vou na consulta, ele fala: Luciana, você está bem, não tem nada, mas você sabe que isso pode voltar a qualquer momento. É o que ele fala. E eu falo, eu creio que o meu Deus está cuidando de mim. E eu sei uma coisa que eu coloquei na minha cabeça. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continua sendo Deus da mesma maneira. Aleluias. O importante é a gente servir. O importante é a gente buscar. O importante é a gente glorificar. O importante é a gente correr atrás da nossa salvação. Aleluias. E corrermos atrás também com que outras pessoas possam alcançar a salvação em Cristo Jesus. Aleluias. Então os discípulos, eles falam, né? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aí vem aquele louvor que fala assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que opera e milagres acontecem? Quem é? Aleluias, Jesus, esse nome toda língua proclamará, confessará, no céu, na terra, no mar, nas profundezas, é o nome de Jesus, aleluias. Não há outro nome além do nome de Jesus. É Ele que faz, é Ele que realiza nas nossas vidas. Então por isso eu te digo, não duvida. Não tenha dúvida no coração. Muitas vezes o inimigo, ele quer lançar uma setinha de dúvida na nossa vida. Mas será, Senhor? O será. Esse será muitas vezes nos atrapalha. Mas nós devemos confiar. Nós devemos ler a palavra. Nós devemos orar. Nós devemos ter pessoas de confiança para nos ajudar nas dificuldades. E nós devemos, acima de tudo, falar e proclamar o amor e as maravilhas de Jesus. Então, nessa manhã eu venho dizer para cada um de vocês e para mim também: confie e creia, porque nada nos separará do amor de Cristo. Aleluias! Não é a morte, não é a perseguição, não é a tribulação. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Pode vir a tempestade que for, mas como a casa que diz lá no Evangelho, nós estaremos sempre firmados na rocha. O vento pode vir, balançar para lá, balançar para cá, mas nós, quando sabemos onde estamos firmados, nada vai nos derrubar, nada vai tirar a nossa fé, nada vai tirar a nossa esperança, aleluias. Pois lá no passado, o sacrifício, ele era feito através de animais para a remissão dos pecados. E hoje foi e é Jesus o nosso sacrifício, aleluias. Aquele que vive, aquele que reina, aquele que se entregou, aquele que nos amou, aquele que entregou a sua vida e derramou até a última gota de sangue por amor a mim, por amor a você. Então por que nós vamos temer as tempestades, se nós temos um Jesus poderoso, um Jesus que realiza grandes obras nas nossas vidas, aleluias. E pode vir o vento que for,
a tempestade que for, Jesus, Ele sempre estará com a gente. Jesus sempre estará comigo, Jesus sempre estará com você. Sabe por quê? Porque nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus, que primeiro nos amou, aleluias. Glórias a Deus. Então, neste momento, eu te convido a colocar em pé. Glorificado e exaltado ao nome do nosso Deus. Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos neste momento. Nesta manhã eu quero que você reflita um pouco. Qual é a tempestade que tem se levantado na sua vida? É na área da saúde? É na área familiar? É na área financeira? Na área espiritual? No seu psicológico? Qual é a área da sua vida que você precisa de um milagre nesta manhã? Que você precisa que o Senhor venha e faça tudo novo? Saiba que você não está sozinho. Que o Senhor Jesus, Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Ele subiu aos céus. Mas Ele deixou conosco o companheiro, amigo, consolador. Ele deixou o Espírito Santo aqui, aleluias. E hoje Ele se faz presente aqui. Então neste momento, a partir desse momento, abre a sua boca. Comece a falar com Ele. Ele está aqui nos escutando neste momento. Fala com o Espírito Santo. Se derrama diante dEle. Coloca todos os seus anseios, todas as tuas dificuldades. Ele está aqui para nos ajudar. Porque o Senhor Jesus, Ele é o Deus provedor na minha vida e na sua vida, aleluias. Ele é aquele que torna o impossível possível. Somente Ele tem esse poder. E mesmo que venham as tempestades, o mar agitado, que venha o vento forte, nós sabemos que temos um Deus, um Senhor, a qual nós podemos descansar, a qual nós podemos confiar, a qual nós podemos entregar todas as nossas inquietudes, aleluias. Santo é o Senhor, Pai amado eterno, aleluia, Senhor. Nesta manhã, ó Pai, vem, Senhor, com o teu poder, com a tua graça, com a tua unção, Senhor Jesus Cristo, sarando cada vida, cada coração, ó Pai. O Senhor sabe qual é a tempestade que cada um dos meus irmãos eles têm enfrentado, ó Deus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha com a tua graça, dando força a cada momento, Senhor. Que o teu Espírito Santo seja o amigo, companheiro, conselheiro, o ajudador de todas as horas sobre as nossas vidas, ó Pai. Porque nós não temos que temer, Senhor. Nós só temos que crer, que te buscar, ó Pai amado eterno, na tua palavra, na oração, Senhor, e através dos meus irmãos, Senhor Jesus. Oh, aleluia, santo é o Senhor. Deus glorioso, Deus poderoso. Ele é o Deus provedor. Ele é o Jeová Jireh. E nessa manhã, Ele está presente aqui. E Ele quer mudar a sua tempestade